Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Os mágicos Toto, Quinto e Rabassa, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto e estou aqui com os mágicos Ricardo Quinteiro e José Rabassa. Hoje temos connosco Artur Moraes. Toda a gente se recorda da última década, um guarda-redes que marcou a última década do futebol português, 3 finais europeias, muitas histórias para contar, uma carreira repleta de histórias que certamente agora vamos viajar e espero que todos gostem. Artur, muito obrigado por estares aqui connosco. Agradecemos-te. Antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação do convidado. Espero que gostes. Obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal da RFM, muito feliz de estar aqui. Vamos aproveitar e conversar um pouquinho de futebol. Vamos lá. Contar algumas histórias, coisa que eu adoro. Ótimo. Artur Moraes, nascido no Leme, interior de São Paulo, a 25 de janeiro de 81, mesmo dia de Eusébio, uma coincidência. A primeira memória que o Dino guarda é do apartamento onde vivia, em Campinas, e de jogar a bola com os seus amigos na rua. Filho do Sr. Luís Eduardo e da Sra. sua mãe Marta Elisa, cresceu numa família fraterna, com o seu irmão Fábio, família toda ela adepta do Corinthians. Nunca gostou da escola nem de estudar, mas tinha um acordo com a sua mãe que para treinar tinha de ter boas notas. Apesar de não gostar de estudar, chegou a estar matriculado no curso de fisioterapia e só lhe falta um ano para terminar o curso. Começou no futsal aos 8 anos e durante algum tempo jogava futsal durante a semana e ao fim de semana futebol de 11 pela seleção do Vinhedo. A baliza surge num sábado de manhã, quando perguntaram quem vai à baliza, o Artur levantou o braço e nunca mais saiu de lá. Desde menino que soube onde queria e ia chegar, tanto que na final da Champions, Estrela Vermelha Marselha, em 91, disse para a sua mãe que um dia estaria ali, e cumpriu-se. Mais tarde, com o primeiro salário que ganhou no Cruzeiro, R$700, foi comprar um carro a prestações, um Golf preto automático com teto panorâmico, o seu carro de sonho na altura. Como jogador sénior representou Paulista, Cruzeiro, Curitiba, Siena, Cesena, Roma, Sporting de Braga, Sporting Benfica, Osmar Sport, Chapecoense e Aves. E conquistou 12 títulos, um Brasileirão Série A, um Brasileirão Série B, um Brasileirão Série C, uma Copa do Brasil, 2 Ligas Portuguesas, 2 Taças de Portugal, uma Supertaça Cana Oliveira e 3 Taças da Liga. No capítulo diretivo também já abraçou projetos como o do Alverca e do Curitiba. No campo pessoal, ídolos de infância Tafarel e Ronaldo Giovanelli, guarda-redes do Corinthians, por ser um fantasista e muito espalhafatoso. Avançados que mais o impressionaram foram Ibrahimovic, Adriano e Hulk. Conheceu a esposa Karina num desfile de equipamentos do Cruzeiro e em menos de 2 anos estavam casados. Adora a Itália. Quando chegou a Siena pela primeira vez andou a caminhar até às 3 da manhã a contemplar a beleza da cidade. Afirma que gostava de viver em Itália como um italiano e não com as rotinas de um brasileiro. A começar pelo café expresso que se tornou num hábito. Nunca foi muito dado a superstições, mas tinha um relógio especial que gostava de usar em grandes momentos. Os hobbies atualmente são beber bons vinhos tintos de Douro e italianos e jogar golfe. Jogos da carreira, o 0-0 frente ao Liverpool. Podiam estar a jogar a noite toda que a bola não iria entrar. Nesse dia o Artur não só deu o salto para outro patamar enquanto guarda-redes, como recebeu a notícia ao fim do jogo de que ia ser pai do Luca. Melhores defesas da carreira, lá está, em Liverpool, uma defesa em que eram 5 contra o Artur e a bola não entrou, a final da Liga Europa contra Lampard e uma contra Elias num derby. Para finalizar, o Artur tornou-se um ídolo no Benfica, pelos títulos conquistados, pelas defesas que protagonizou, mas também e sobretudo por ter entregado à causa Benfica, por estar junto dos adeptos até hoje e pela mística de querer ganhar sempre. Essa mística que passou aos colegas. Senhoras e senhores, seja bem-vindo, o Rei Artur Moraes. Poxa. Não é preciso chorar, Artur. Não vale a pena. É uma boa introdução. É uma boa narrativa. É isso. Alguma palavra para esta... Não, eu tô a pensar... Estás a processar. Estás a processar todo esse texto na minha cabeça, que voltou muita coisa. E realmente tudo que está escrito aí é o que eu sou. É o que eu consegui escrever. Exatamente. Com muito sacrifício, com muita... Como eu posso dizer? Muita insistência. Que me trouxe até aqui, até esse microfone hoje. Eu acho que é uma história... Bonita. bonita e que
me dá bastante orgulho daquilo que foi construído. E o futuro tá aí para continuar a escrever e continuar a percorrer os caminhos. Obrigado pelo texto. Não. Um pouco aqui meio Ei, mexido. está a apressar. Mas foi legal. E vamos começar pelo início da carreira sénior e mais propriamente ao alto nível, que é precisamente quando chega o Cruzeiro e quando tem essa oportunidade de disputar a Série A. E eu até ouvi numa entrevista dizer que foi esse momento em que chega ao Cruzeiro que percebe que o sonho de ser profissional estava ao teu alcance. E a minha pergunta é, como é que, e relativamente à época de 2013, em que é histórico para o Cruzeiro, é a primeira vez que não só ganham o Brasileirão, mas como ganham um triplete, ganham também a Copa do Brasil e ganham o Campeonato Mineiro. E eu queria que tu me descrevesses essas épocas, sobretudo essa com o Vanderlei Luxemburgo, e depois com uma equipa recheada de jogadores conhecidos, a começar logo pelo um guarda-redes que partilhou o balneário contigo, o Gomes, que fez carreira em Inglaterra. Temos o Luizão, que depois mais tarde, muito importante na tua integração no Benfica. Temos o Meicon, o Cris, o Kleber, que foi uma lenda aqui no Nacional, o Alex, o Felipe Melo. Portanto, conta-nos esse tempo e essa época triunfante, não é? Para um clube que até não estava muito habituado a vencer. Sim, primeiro, como você bem disse, quando o Cruzeiro andou atrás de mim 1 ano e meio, 2, eu era jogador da Parmalat naquele período. E as coisas não se concretizavam. Eu era jovem, tinha meu pai que me ajudava muito, não tinha empresário, não tinha nada, era simplesmente um miúdo que gostava de trabalhar, que jogava futebol em busca de um sonho. E o Cruzeiro vinha e as coisas iam e não aconteciam. Depois de 1 ano e meio, acho que depois de 6 tentativas, se concretizou. E tive... E 2 anos antes, no Paulista de Jundiaí, tive a oportunidade também. Na verdade, eu tive a sorte, não sei se a sorte ou a estrela, de pertencer a grupos vencedores. Sim. Há 2 anos antes, no próprio Paulista de Jundiaí, que se chamava Et Jundiaí, que era no clube da Parmalat, nós tivemos a oportunidade de voltar com o Paulista da primeira divisão do Campeonato Paulista depois de 18 anos. No mesmo ano ganhar o Campeonato Paulista da Série A2, que é a segunda divisão, e o Campeonato Brasileiro da Série C, Série eu C, com 18, 19 anos. Então de 2 ganhamos 2. E aí passou o outro ano, fomos à meia final da Série B do Brasileiro, e depois logo em seguida fui ao Cruzeiro. E quando chegamos no Cruzeiro, o Cruzeiro é um gigante do Brasil, de Belo Horizonte, Minas Gerais, onde o Cruzeiro é até hoje muito respeitado e tradicionalmente um clube copeiro, de ganhar a Copa Libertadores, Copa do Brasil. E dos grandes clubes brasileiros, acho que era o único que não tinha vencido ainda o Campeonato Brasileiro. A partir do momento que começou a se chamar Campeonato Brasileiro. E nós chegamos lá em Belo Horizonte, um grupo novo, formado pelo Vanderlei Luxemburgo. Já te queria no Palmeiras. Também, quando estava no Palmeiras, já tinha sondado o Vanderlei, ou não? Sim. O Vanderlei já queria contar comigo quando ele estava no Palmeiras. Ele sai do Palmeiras e o dia que ele assinou com o Cruzeiro, uma pessoa que trabalhava com ele me ligou e falou: o Vanderlei acabou de chegar no Cruzeiro, ele vai te sugerir aqui, quer que você venha já. E as coisas não aconteceram. Isso foi setembro, outubro, não aconteceram. Foram acontecer em dezembro, depois que a Série A acabou. E aí eles começaram a formar esse grupo em 2003. E a verdade é que nós começamos a trabalhar com os jogadores, e tem muito mais ainda que são dessa lista aí. Nós fizemos 2 grandes equipes em uma só. Tínhamos um elenco muito forte. Sim. E a verdade é que acho que todos tiveram grandes carreiras. E com muitos jovens que e muitos jovens. Fizeram carreira na Europa. Exatamente. E tivemos a oportunidade de vencer o Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história do clube. E depois Copa do Brasil e Campeonato Mineiro. E entramos para a história. Foi um ano muito especial. Eu tive a oportunidade de conviver. E foi a primeira sensação que eu tive que eu teria uma carreira como jogador profissional, que até então não teria, e que eu tinha chegado lá, a estar num balneário com grandes jogadores, com um grande treinador, e tinha tocado já no alto nível. E foi aí, a partir daí, que a Universidade de Fisioterapia eu deixei de frequentar, porque eu não conseguia mais por causa dos jogos. E aí foi que eu digo que eu virei
virei jogador mesmo. E graças Foi a, aí. graças a essa equipa, o Cruzeiro até hoje tem uma coroa. Tem uma no coroa na símbolo, camisola. graças sim. ao Esse ano, triplete. a Tríplice Sim, Coroa. não deixa de Exatamente. ser- A primeira Tríplice Coroa que Do foi futebol conquistada no brasileiro. Brasil foi essa. Foi esse grupo que venceu. Só uma curiosidade, o Filipe Melo ainda tinha 18, 19 anos, já era aquele jogador durinho. Já era. Já era aquele- Não como é hoje, mas era já com uma personalidade muito forte e já se via que ia ter uma grande carreira, porque como jogador tinha muita qualidade, depois a personalidade dele dava status para chegar muito longe. E depois sai do Cruzeiro porque o Cruzeiro também contratou o Fábio para a baliza. O Arthur percebeu que se calhar ia ter menos tempo de jogo, segue para o Curitiba. O que aconteceu comigo ali é um pouco o que acontece com muitos jogadores. Eu entrei a ser titular do Cruzeiro realmente no momento errado. Houve 2003 todo de muito sucesso. 2004 nós fomos eliminados pela Libertadores num jogo que eu entro, que o Gomes fratura a mão contra o Atlético Nacional, se não me engano, no Mineirão. A gente perde nos pênaltis nesse jogo. E a partir daí o Cruzeiro, que tinha investido muito, contratou o Rivaldo, Exatamente. Sim, sim. contratou outros jogadores que era pra gente ir à final do Mundial. O Fred também. O Fred, não, o Fred vem depois. Vem depois? Vem depois. E eu acho que a grande contratação para ir ao Mundial foi o Rivaldo nesse ano. E eles mantêm o elenco traz o Rivaldo para a gente ir ao Mundial de Clubes. Nós perdemos nas oitavas de final da Libertadores, num jogo nos pênaltis no Mineirão. E a partir desse momento, a diretoria do Cruzeiro começa a desmanchar a equipe vencedora da Tríplice Coroa. Até isso foi maio, abril. Em junho, julho, todos saíram. Não, o Luizão saiu antes. Foi onde os jogadores começam a sair e a reposição, e depois a expectativa, a frasqueta estava alta, não conseguimos repor, nós não, a diretoria não conseguiu repor da mesma altura que o clube estava. Foi um ano 2004, onde nós tivemos 4 treinadores, muitos jogadores. Mas é o ano em que joga mais, em que faz E mais foi o jogos. ano que eu joguei mais. E esse ano, para mim, que eu era jovem, que eu estava precisando de um grande campeonato para me firmar, eu fiz grandes jogos, mas a equipe oscilou muito e eu oscilei junto com a equipe. E aí houve um final de ano onde o Cruzeiro briga para não descer para a segunda divisão esse ano. E aí, como guarda-redes, eu sofri isso, e no outro ano o Cruzeiro decide trazer o Fábio. Eu tenho oportunidades para sair, o Cruzeiro não me deixa. O Cruzeiro tinha como tradição ter sempre 2 grandes guarda-redes no plantel. Eu fico um ano, e no ano seguinte eu percebi que o Fábio ia ter vida longa ali no Cruzeiro. Eu comuniquei à diretoria que eu não gostaria de continuar, que eu queria procurar meu espaço em outro lugar. E o Márcio Araújo, que já o tinha treinado, acaba por ir. Sim, o Márcio Araújo, que tinha sido adjunto do Marco Aurélio no ano que eu estava lá, vai para o Curitiba e me convida ao Curitiba. E o Curitiba é um grande clube do Paraná, que desce de divisão. E eu penso, eu preciso continuar jogando num grande clube, independente da divisão que fosse. E eu sempre apostei em clubes que lutassem para vencer. E o Curitiba era um candidato direto ao acesso à Série A nesse próprio ano. E eu decido ir para o Curitiba, onde eu faço um grande ano no Curitiba. Sim. E o Curitiba não sobe. Aí o orçamento do Curitiba reduz, porque ficou mais um ano na Série B. E eu tenho a necessidade de voltar para o Cruzeiro no final da época, onde o Cruzeiro diz que não contava comigo, com o Paulo Autori já era Fábio, Lauri mais um. E eu fico 2 meses praticamente treinando a parte no Cruzeiro. Sim. E é aí que vai para a Itália. Aí eu volto para Curitiba 2, 3 meses, onde as coisas não correm bem, porque eu estava completamente fora de forma. Eu já tenho que jogar imediatamente, as coisas não correm bem. Eu sou colocado à parte no Curitiba. E aí em setembro... Entretanto, tem o passaporte italiano, não é? Sabe, um passaporte italiano, do nada apareceu um passaporte italiano debaixo da porta da minha casa. E não sabe assim. falar italiano? Não sabes falar? Não sabia, sabias na altura? Não sabia, não tinha Agora nada. já sabes. Eu tinha dado entrada no passaporte, mas não conhecia nada. Me chega bem na janela de mercado o passaporte italiano, que é onde me abre a porta para ir para a Itália, logo em seguida. E segue para o Siena. Deixa-me só fazer uma pergunta, porque viveu quer no Cruzeiro, quer no Coritiba, lá está, como tu e já tinhas referido, quer no Cruzeiro, então passas de um ano em que estás a lutar em que é campeão, e passas para um ano em que lutas pela descida, assim, treinadores diferentes. Isso é um fenómeno que no futebol brasileiro, agora já temos tido equipas mais estáveis, mas ao longo das décadas o futebol brasileiro viveu muito isso, equipas que num ano estão muito fortes e que depois do nada já estão, ou seja, não há, e por isso também no Brasil, apesar de ser um campeonato muito competitivo, nós não conseguimos ver uma equipa que a criar uma hegemonia, como vemos aqui, por exemplo, em
Portugal. O Brasil, o imediatismo do futebol brasileiro atrapalha muita coisa. Eu digo aos amigos meus que lá trabalham, na agenda telefônica você não consegue colocar o nome e o clube. Porque passa 3 semanas e já estão em outro clube, você já tem que mudar a agenda de novo. É melhor colocar só o nome. E o futebol brasileiro é assim, é muito competitivo. São grandes clubes numa única divisão. Até na Série B também são grandes clubes. E o fato de ter um perde e ganha constante, não há paciência de entender que o perder faz parte do jogo e o ganhar também faz parte. E dar estabilidade E dar estabilidade, não pensam assim. Pensam que vão ganhar sempre. E num campeonato tão competitivo, se você for ver, você não vai ganhar sempre. Agora, você tem que aceitar que você não vai ganhar sempre. O difícil lá é aceitar que o perder faz parte do processo. Sim. E às vezes e acreditar que a solução é mudar é precisamente o que leva a que não tenham continuidade. Que não tem continuidade. Aí ninguém consegue dar continuidade a nada, ninguém consegue produzir nada. E a gente vê o que é o futebol brasileiro hoje. Força. Estava a dizer que segue para o Siena, na altura para treinar a experiência. Deve ter sido uma altura bastante complicada. A sua família, sobretudo, o seu sogro deu-lhe muita força nessa altura. Sim. Para ir para lá. Como é que se dá essa mudança? Eu creio que já haveria um interesse da Roma, pelo menos eu li que isso já existia. Como é que foi essa chegada à Europa? Se calhar, não sei se já cá tinha vindo alguma vez à Europa, portanto, até nisso uma experiência muito diferente. Como é que foi encarar o futebol italiano? Movimentos muito mais rápidos, certamente, a língua, portanto, tudo isso. Partilhe connosco essa primeira impressão. E vem sem saber se. E não era certo que ficasse. Não. Vem a experiência, é isso? Não. Assim, foi um passo muito importante que eu dei na minha vida. Por exemplo. As coisas no Brasil não estavam a dar certo. Eu estava com aquele sentimento que a maneira de eu pensar as coisas não se encaixava com aquilo que o futebol brasileiro, que as pessoas lá pensam. E chegou um momento que eu tinha um sonho e senti algo dentro de mim que minha carreira era na Europa. E quando vem o convite, na verdade, primeiro meu empresário naquele tempo falou, não, vai vir uma proposta do Siena. E eu lá, beleza, tudo bem, tranquilo que eu estou trabalhando, vai vir uma proposta. E na hora que vem a carta do Siena, naquele tempo naquele tempo não era nem e-mail, chegava o fax, alguma coisa assim, mandou para mim, e eu não sabia italiano, fui lá e eu digitei, eu lembro até hoje, digitei no Google a carta toda, e coloquei no tradutor, e eu, na hora que eu tô lendo, eu ligo e pensei, isso é um teste, você tá 45 dias falando para mim que vai vir uma proposta, eu tenho um treino no Siena. Não, mas tá tudo tranquilo. Falei, tá tranquilo pra você, mas pra mim... E eu tinha mais 6 meses de contrato com o Cruzeiro. Eu tinha acabado de casar, onde tem milhões de contas pra pagar ainda no início do casamento. E aí eu vou ao meu sogro e falo assim, chama ele Sinisio, eu tenho um teste, e agora? O que eu faço? Ele vira assim, é hora de arriscar, E falou assim, vai lá no Cruzeiro, rescinde o teu contrato. Se tiver que sair sem nada, sai sem nada. E eu fui pra reunião pra sair sem nada e te virei e falei assim, você me pagar metade, fica com outra metade. Eu tentei ficar com metade do contrato. Eu abro mão de 3 meses, fico com 3 e tá beleza. Aí o diretor falou assim, tá bom. Eu falei assim, soltei foguete. Eu fui lá disposto, falei, então, que abre mão de 6 meses, eu preciso viajar, preciso ir embora. Meu sogro falou assim, vai-te embora, que se precisar a gente aguenta as pontas aqui. Eu fui, minha esposa ficou. E a verdade é que tinha um interesse da Roma, porque a Roma, o que acontecia com a Roma? O Doni, que era o goleiro titular da Roma naquele período, tinha sido meu suplente no Cruzeiro. Exato. E a Roma, e ele estava muito bem na Itália, a Roma pergunta para ele, precisamos de um segundo guarda-redes para dar suporte para você, mas que não te atrapalhe. E ele vira para mim e fala assim, só tem um guarda-redes que eu acho que é do mesmo nível que não vai me atrapalhar e que eu confie. Aí me indicou, eu lembro de uma coisa, eu mandei um DVD para ele, o Spalletti naquele tempo viu o DVD, aprovaram, só que a Roma tinha um segundo goleiro, que era o Curti, que não conseguia se movimentar no mercado, então não tinha espaço. E eu fiquei 30 dias em Siena treinando com os diretores da Roma e o empresário italiano me ligando, que era para abandonar o Siena, ir a Roma, assinar o contrato e voltar para o Brasil e esperar 6 meses, fazer um pré-contrato.
E eu chegou um período e falei assim, não vou fazer isso porque o Siena está sendo correto comigo aqui, estão me dando tudo e eu não vou desaparecer daqui. Sim. E aí eu assinei com o Siena, não joguei os primeiros 5 meses. Mas assinaste, mas os primeiros 15 dias tinham corrido bastante. Achavas que tinha corrido bastante Não, mal. os primeiros 15 dias foi horrível. Mas depois quiseram assinar Não, contigo. os primeiros É 15 isso. dias, os primeiros 15 dias aqui eu ia para um lado, a bola ia para o outro, o treinador de guarda-redes falava uma coisa para mim, eu fazia outra, e eu liguei para mim e falei assim, ó, não cria expectativa que o negócio tá feio aqui, não consigo fazer uma defesa. Nem percebias nada do que eles diziam. Não percebi o que eles diziam. O futebol era muito mais rápido. A linha defensiva, por exemplo, no Brasil, a gente era acostumado a jogar com a linha mais baixa, os italianos jogavam com a linha de 4 lá em cima. Eu vi um espaço na minha frente ali que eu só batia a cabeça. e o negócio não ia, mano. E a verdade é que o treinador de guarda-redes, que é o Giorgio Rocca, hoje, por exemplo, é como se fosse um pai para mim, me liga até hoje, falo com ele todo mês, não vou falar toda semana. Ele viu o potencial em mim, apostou, deu o ok, e foi ele que comunicou que eu iria ficar. Mas os primeiros 15 dias foram horríveis, porque não dava nada certo. Eu liguei mesmo, falei assim, nem arruma mala, porque daqui a pouco eu tô voltando. E passou 30 dias, me falou, nós vamos ficar com você e tal, tudo certo. E aí minha esposa veio. E aí ela chegou, e aí fiquei até dezembro, até final de janeiro em Siena. Depois fui emprestado ao Cesena na Série B. Aí nós caímos de divisão, mas me serviu para aprender muita coisa. E aí quando eu volto pro Siena e percebo que quando me convenceram a ir pra lá, tudo era lindo, maravilhoso. Não, vai lá, vai jogar, nada interessa. Eu falei assim, mas vocês estão me mandando pra uma equipe que tem 3 pontos no campeonato. Eu vou lá só sofrer gol. Não tem problema, vai lá e... É só pra você jogar e aprender o italiano. Eu falei, tá bom, eu vou. Na verdade, quando eu volto, aquela confiança que o Siena tinha em mim, eu sentia que não tinha mais. E aí foi quando a Roma volta a me contactar e eu comunico com a direção do Siena dizendo, não, eu prefiro ser segundo na Roma do que segundo no Siena. E quero que vocês me negociem para a Roma. E aí eu fui embora para a Roma. E acabou por ser esta experiência inicial na Europa, tu acabaste por experienciar aquilo que muitos jogadores sul-americanos experienciam quando chegam à Europa, que é algumas dificuldades de adaptação. Sim. Tu sentes que, mesmo com esses treinos exigentes ao início, o que é que tu achas que melhoraste logo em termos técnicos e em termos da posição do guarda-redes com esse primeiro ano em Itália? Bom, melhorei primeiro a mentalidade do treino. Por exemplo, eu não sei como é que é hoje. Nós, sul-americanos, pelo menos eu naquele tempo, não dava tanta importância em treinar bem. E na Itália, principalmente, aqui em Portugal também, é muito importante treinar bem. É o treinar bem que vai credenciar jogar depois. E nós, sul-americanos, temos uma credencial, treina, joga jogo. Nós gostamos de jogar. E eu treinava bem, mas fui entender depois com o tempo que é treinar muito bem todos os dias. Eu acho que essa foi a principal diferença. E depois, na função de guarda, algumas técnicas específicas que eu aprendi na Itália, que depois me ajudaram no segmento da minha carreira, por onde eu passei aqui na Europa, que me fez tornar melhor guarda-redes. Sim. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que é por aí. Depois entender mais o jogo taticamente, isso eu aprendi muito na Itália. Mesmo essa questão da organização defensiva para um guarda, tens muito espaço entre ti e a defesa. Uma coisa que se você for pegar as imagens minhas, uma coisa que me credenciou e eu acho que foi a principal característica, principalmente aqui em Portugal, que eu consegui implementar e depois, modéstia à parte, acho que criou-se um modelo de guarda-redes. Ninguém disse, é a minha opinião, que era os guarda-redes jogarem mais alto e por trás da linha defensiva. Isso eu fazia com toda a humildade do mundo, com perfeição. E controle de profundidade. Exato, E o controle de profundidade. É isso. Tanto é que, na minha chegada ao Benfica, principalmente, no Braga também, algo que eu contribuí muito para aquela linha defensiva é que eu comecei a dar segurança para aquela linha de 4 jogar ao meio campo. Isso credenciava a gente fazer um pressing melhor e evitava a linha defensiva fazer 30 metros para trás. E isso até foi uma coisa que te fez dar metros com o Jesus. Foi Sem dúvida precisamente isso. nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Jorge Jesus disse, quando te chamou, é sabido, já partilhaste isso, quando te chamou na primeira conversa que tiveram, ele disse mesmo que na meia-final contra o Braga só tu é que podias fazer aquela saída ao Exatamente, coentrão. ao coentrão. E por isso
também chamaste a atenção por causa disso. Antes de irmos ao Benfica, queria só voltar aqui um bocadinho atrás, porque lá está, tu disseste que nesses primeiros anos da Europa tu chegaste a afirmar que entravas nas equipas para apagar a fogueira e acabavas sempre queimado. Portanto, toda essa dificuldade. Depois também posso fazer duas numa. Recorreste na altura a um psicólogo, também é uma coisa que na altura era algo, um tabu, infelizmente. Sim. E como é que foi lidar com esse período? Tiveste uma alegada proposta do Sivasspor para um almoço Também em é uma boa Roma, história. que depois Sim. acaba por não existir. Partilha connosco Toda todo essa história. esse momento e depois também essa ajuda psicológica que Sim. tantas vezes é Sim, ocultada. porque o que aconteceu comigo foi que eu tive um momento muito difícil em Roma, que foi entrar no período que a Roma começou, o período Spalletti na Roma começou a perder aquele brilho todo que teve no início de jogar bem, da Europa toda a falar. Eu entrei nesse momento, fiz 23, 24 jogos, onde a gente ganhava, mas perdia e sofria muitos gols. E aconteceu comigo no último dia de mercado, no meu segundo ano da Roma, e foi o dia que aconteceu a saída do Spalletti contra a Juventus. Ele me tira da baliza no dia 30 de agosto, no véspera de um Roma-Juventus. E aí a gente perde o jogo de 3-0, 3-1 para a Juventus no Olímpico, se eu não me engano. Eu não joguei esse jogo, fiquei no banco. Na verdade, que na mesma noite você vê, já estava tudo articulado. Eu saí da baliza à tarde, à noite a Roma contrata um romeno, que era o Lobot. E aí eu virei e falei assim, eu vou fazer o quê? Como é que eu vou me movimentar no mercado com um dia de mercado? E eu não tenho alternativa de mudar. E aí a partir dali eu fico de agosto a maio sem jogar e sem ser convocado. O Spalletti que tomou essa decisão pediu demissão, foi embora e veio o Ranieri. Ranieri. Tiveste para ir para o Grosseto nessa altura também. Isso em janeiro. Mas aí eu fico de final de agosto a final de janeiro sem clube, largado na Roma. Treinando, sem ser convocado, sem nada. À espera do mercado de janeiro. Na última semana de janeiro, eles me ligam me propondo ir ao Grosseto, que era da segunda divisão da Itália. E eu lembro muito bem, eu estava num centro comercial em Roma. Minha esposa falou assim, você não vai. Nós já aguentamos isso aqui até final de janeiro, falta só mais 3, 4 meses. Uma coisa é sair da Roma, outra coisa é sair do Grosseto. E foi ali que eu fui duro com ele, falei assim, eu não vou sair. E acabei ficando. E acabei ficando mais 3 meses, 4, 5 meses, sem ser convocado, só treinando. E aí eu comecei a perder a alegria do futebol. Foi onde minha esposa me sugeriu um psicólogo argentino que tinha em Roma, que era falar italiano, mas era argentino. E eu comecei a frequentar esse psicólogo e começou a me fazer bem. Porque com ele, e ele virou para mim assim, aproveita que você não está jogando, começa a testar algumas ferramentas. Uma das ferramentas é se divertir no treinamento. Eu lembro muito bem. E eu, por exemplo, comecei a ir para os treinos da Roma a me divertir. Descarreguei aquela pressão de ser convocado, de jogar, e liguei também nem para aquele negócio. Descomplicou-me. Vou lá e vou me divertir, vou dar risada. E todo mundo, você não tá jogando, você tá rindo? Eu falei, tô rindo, vou chorar. E comecei, foram 4 meses onde eu testei ir pro treino e me divertir. E me divertia, fazia uma jogada, mesmo que eu errava ou não, eu ia pro jogo, nem ser convocado e que se lasque. Fui tentando e comecei a me divertir de verdade. Comecei a ter prazer pelo treino a partir desse ponto. E foi aonde que quando eu saio da Roma, eu comecei a aplicar isso. Eu ia pro treino para ser feliz. E começaste a ver também Patarché e Buffon em vídeos para aprender mais coisas. E ao domingo, enquanto eu tava em casa, eu virei e falei assim, mano, não é possível, eu tô aqui. E não tem um treinador que me dá oportunidade, meu. E meus amigos todos lá no Brasil, porque eu sou da geração, que era o Júlio César, o Fábio, Gomes, eu, o Doni, que mais 6, aqui são 6, eu acho que são esses 6, que eram os melhores do Brasil naquele tempo. Falei, esses todos já estouraram. E eu não estourei ainda, meu. E eu falei, eu vou começar a olhar o meu, eu vou começar a pegar um pouquinho de cada. Eles iam jogar e eu ficava vendo em casa lá o Mediaset da Itália, o Sky, vendo esses caras jogar no final de semana. E foi onde eu comecei a procurar pegar um pouquinho de cada um desses, para na hora que eu for jogar eu vou implementar isso.
E quando sais da Roma no verão, no final dessa temporada em que jogaste menos, voltas ao Brasil. É isso. E essa é aí que história- acontece aquela história Essa é pesada. meu. inaudita de mandarem para. E depois para- vais aguar a Braga, essa história. E aí eu vou pro Brasil sem contrato, sem nada, vou de férias. E me ligam, que aí depois, quando você tá de férias sem contrato, liga 50 milhões de Sim, empresários. sim, sim. Todo mundo com uma solução, todo mundo pedindo um mandato para você assinar, e quem pede mandato nunca traz nada. Porque quem tem mesmo não pede um documento. E aí me liga um empresário de Londres, meio. Não sei de onde é que ele era, de Londres. Ele vivia em Londres. E vira para mim e fala assim: eu tenho uma reunião para você em Roma, ao meio-dia de sexta-feira, com o presidente do Sivasspor. Acho que é o Sivasspor. E eu falei assim: em Roma, meu, eu tô no Brasil, meu. Não, meu, tá tudo certo. O cara só quer te conhecer. Vai lá assinar 2 anos com o Sivasspor, mas temos que fazer esse almoço. Aí eu virei pra minha esposa e falei assim: Karina, me cheira que não tem nada, meu. Aí eu virei pra ela assim, falei assim: meu, só que eu, como eu sempre procurei fazer sempre a minha parte. A minha parte de tudo eu faço. Depois, se não deu certo, eu não controlo. E eu acho que eu tenho que ir. Porque se o presidente do Sivasspor estiver lá e ele me ligar e eu não fui, a culpa vai ser minha, eu não durmo nunca mais. E eu virei pro empresário e falei: meu, eu tô saindo do Brasil, meu. Você tem certeza que essa reunião vai acontecer, o presidente vai vir? Tem isso? Arthur, pode vir, meu. Tá marcado sexta-feira. Nós estamos reunidos aqui em Roma pra você ir direto pra Turquia. Então eu vou marcar meu bilhete. Marquei meu bilhete. Mas sabe o que aconteceu? Eu tinha certeza que não tinha nada. Certeza não. Que o filho não tinha nada. Eu desço em Roma, entro no táxi pra ir pro centro de Roma. Na hora que eu ligo pra ele, no primeiro toque que ele não atendeu, eu vi e falei assim: sabia, meu. Aí eu liguei pra minha esposa e falei: Karina, não atende o telefone. Eu cheguei no hotel, liguei de novo, não me atendeu. No final da tarde, liguei de novo, não me atendeu. Aí no final do dia, eu liguei de novo, também não atendeu. Eu não ligo mais mesmo, você não liga mais. E aí eu falei assim: nossa parte nós fizemos, tô aqui. E nunca mais me atendeu o telefone. No dia que eu chego em Braga, ele me ligou. Mas ainda ficou 10 dias em Roma. Não, eu fiquei 10 dias em Roma, nunca mais me atendeu. E é nesses 10 dias que aparece o convite do Braga. Depois, acho que 10 dias, aí me aparece o convite do Braga. Depois de uma oração. Hã? Depois de Depois de eu da entrar igreja. na igreja, que eu falei alguma coisa tinha que mudar, eu entrei na igreja, saí da igreja, me toca o empresário de Braga, perguntando, falando assim: o Braga tá procurando o quinto, lesionou. O Braga. Queria ir buscar o Filipe, não era? O Braga Flamengo. quer, não, o Braga quer o Felipe e você é a segunda opção. Você aceita ser a segunda opção? Nós temos que fazer um bilhete agora. Não sabemos se vai dar certo ou não, mas tem que estar reservado. Porque se o Felipe não aceitar, você tem que estar tudo pronto para evitar em Braga amanhã. Eu virei e falei assim: tá bom, pode fazer. Não tinha outra alternativa, meu. Falei: pode fazer. E aí no dia seguinte eu tô almoçando em Roma, vai pro aeroporto, que o Felipe não acertou. Você tem que chegar em Braga ainda hoje. Eu cheguei em Braga à noite. E aí fiquei lá esperando assinar e não assinava. 4 ou 5 dias, não foi? Teve 4 ou 5 dias ali às 4, 5 dias, fazer exame no joelho, que eu nunca problema no joelho eu tinha, e falava que eu tinha uma lesão no joelho. Aí meio que saiu no jornal. Aí foi quando eu chamei o empresário e falei: meu, tô indo embora pra Itália, meu. Só que assim, depois hoje eu percebi que eu tava no hotel, eles estavam tentando trazer o Felipe ainda. estavam a atrasar, estavam a fazer. Estavam a atrasar assinaturas, no limite eu já tava ali. Se o Felipe não vinha, eu já assinava. Eu falei assim: meu, tô indo embora, tenho uma proposta de um clube da Itália, que era mentira. Ou eu assino hoje, eu tô indo embora. Aí eles me chamaram lá pro clube, lá pro estádio. Aí assinei e comecei a treinar. E foram buscar o Filipe na mesma. Mas E aí assinou, 2 semanas... mas assinou, queria 2 anos, só ficou um. Não, eu queria 2 anos. Foi uma briga na ponta da mesa e o Salvador... Briga não. O Salvador queria um. Fernando Couto também estava à O mesma. Fernando Couto tava na minha frente aqui. O Fernando Couto assim na minha frente. O Fernando Couto calado. E o Salvador: não, é um só. Quem é que prometeu 2? Eu falei: que é isso, meu? Aí o empresário falou: o presidente, foram 2. Agora, se quiser mudar, tem todo o direito. Não, ou é um ou pode ir embora. Aí eu peguei o contrato, foi daqui 1. Assinei.
E passou 15 dias depois, o Felipe Veio o tava Felipe. lá, meu. Depois que nós eliminamos o Celtic, o Felipe tava lá. Eu falei assim, meu Deus do céu. Pensaste que ia dar para o torto outra vez? Não, pensei que eu ia embora pro Brasil, que minha carreira ia acabar, meu. Com 29 anos, se eu não jogasse, ficasse 1 ano e meio sem jogar, minha carreira acabava, alto nível acabava. Certo. E como é que foi? Tu acabas por encontrar bastantes brasileiros no plantel, aliás, eram Sim. 19. Sim, pra mim foi 50%. difícil, porque eu já tinha perdido o hábito de lidar com... não, de conviver Exato. com tantos brasileiros. Até que meus amigos mais próximos naquele momento ali eram os portugueses mesmo. Sim. Se bem que os que falavam de sotaque do norte era mais difícil. Era mais difícil. Isso eu não entendia, não percebia nada do sotaque do norte. E aquilo, assim, a vinda do Felipe me deu... Como é que eu posso dizer? Me deu uma gana, me deu um negócio. Um estímulo. Um estilo muito forte. Porque eu me senti novamente enganado. Mas ninguém tinha nada a ver com o meu passado. Mas eu falo, e o jogador e as pessoas hoje... É tudo aquela gestão da expectativa. Eu saí de Roma, assumi um compromisso para voltar a jogar, mano. E 15 dias depois, eu não ia jogar de novo. E aí foi muito difícil. E o Vital, que era o treinador do Guarda-Redes, me deu muita força naquele momento para continuar a treinar, que ele já tinha visto. E eu queria ir embora. Eu, com 15 dias de Braga, eu só não fui embora porque eu não tive alternativa. E acabei ficando. E aí eu quis diariamente mostrar que eu era melhor que o Felipe no treino. E mostrou. E faz uma época E mostrei. extraordinária. Para, para quem não se recorda, é a época, e já lá iremos, da final da Liga Europa em Dublin contra o Futebol Clube Porto. Ricardo, eu só consigo mostrar que eu era melhor que o Felipe, porque o Felipe vai mal. Sim. Porque se as coisas com o Felipe vão bem, eu nunca ia ter a oportunidade de mostrar que eu era melhor. Sim. Sim, o Felipe faz só 19 jogos nessa época e depois Casou as coisas, o destino. Pois que é aquele problema de ser o guarda-redes suplente. Estás sempre à espera. Estou sempre à espera. Infelizmente, oportunidade. A posição de guarda-redes é assim, não é? Porque se as coisas com ele não tivessem corrido bem, eu nunca teria tido a oportunidade de ter mostrado o meu valor, que era superior ao dele. As coisas aconteceram. Quando tem que acontecer, foi indo. Tanto é que quando deram o primeiro sinal que eu iria jogar em Braga, foi um jogo com o Arsenal em Braga. Conta essa história. O Domingos tá pensando em tipo, eu falei, foda, contra o Arsenal, meu. Para queimar. Tipo assim, você tá aqui me enchendo o saco, querendo que você é melhor, vai me dar logo contra o Arsenal. Nós vamos perder em Braga com o Arsenal. E o Arsenal era o melhor. E aí nós vamos pro jogo com o Arsenal, nós vencemos o Arsenal em Braga. E aí eu falei assim, agora que eu não jogo nunca mais mesmo. E o Felipe teve bem nesse jogo. Falei, bem com o Arsenal, queria me pôr. Eu não... Já foi. E aí eu fui de novo lá embaixo, emocionalmente. Aí eu voltei. E aí foi contra antes do Shakhtar Donetsk, em Donetsk. Já estava ali início de dezembro. Me vem de novo, ó, o Felipe sentiu uma dor. Ele não vai ser convocado. O Domingos quer te dar uma oportunidade, se prepara. Na verdade foi essa que ele não convocou o Felipe. Fomos jogar em Donetsk, eu tive muito bem. Nós perdemos o jogo 1-0, se não me engano. Mas eu tive bem. E aí foi Donetsk, aí teve o jogo com o Benfica na Taça de Portugal, na Luz. Que nós perdemos 1-0, se não me engano. 1-0 ou 2-0. E aí eu fui bem de novo. E aí o Felipe volta pro Brasil, e aí eu assumo, e aí as coisas vão embora. Aí dá tudo certo. Como é que era a relação com o Mister do Domingos Paciência nessa altura? Sim, no início, assim, da minha parte, foi difícil, porque assim, ele foi muito sincero comigo. E às vezes, ser sincero, às vezes é duro. Por exemplo, eu fui conversar com ele, falei, Mister, eu tô vindo aqui e tal, eu vim aqui pra Braga com a expectativa de jogar. Você trouxe o Felipe. E ele virou pra mim, eu nem te conheço, meu. O guarda-redes que eu sempre quis era o Felipe tá vindo. Agora, se o presidente prometeu isso pra você, vai lá falar com ele. Eu queria morrer, meu. Como é que é meu treinador? E eu virei e falei assim, Mister, mas eu vou te provar que eu sou melhor que ele. Ele atua, isso aí é com você, isso aí prova que você vai ter a tua oportunidade. Eu falei, então tá bom então. E aconteceu. E eu queria que nos contasse. E aí depois, só para terminar, para ser justo, força. Depois ele me deu a oportunidade. E hoje é um grande amigo que eu tenho até hoje. A gente se fala, lembra das histórias. Sim, virou um amigo até de família. Minha esposa é amiga da esposa dele.
e temos relação, e hoje eu conto com muito orgulho que aquela sinceridade dele, e até do próprio Fernando Couto foi muito sincero e duro comigo. O Fernando virou para mim e falou: eu preciso ser sincero com você, porque te enganar, meu, dificilmente você joga em Braga. Eu falei: mas como assim, meu? E se eu for melhor? Dificilmente você joga em Braga. E aquilo lá me deu uma raiva e me deu uma vontade de mostrar que aquilo lá depois, quando eu joguei, eu estava muito bem treinado. Uma forma física fantástica, emocionalmente forte, que me deu estímulo depois para fazer aquela Liga Europa, fazer o campeonato, fazer tudo aquilo que eu fiz depois. E falando no Domingos, já esteve aqui connosco, um abraço para ele. Eu queria que nos contasses a história, ainda estavas tu no banco de suplentes, do jogo com o Arsenal lá, em que tu avisaste, mas eles estavam... Essa é boa. Essa é boa. Podes contar, força. Posso. A gente estava chegando no Emirates, acho que foi o primeiro jogo da Champions nosso, foi contra o Arsenal, aconteceu o sorteio. Estamos chegando no Emirates, tudo lindo, maravilhoso, e eu já tinha ido no ano anterior, ou 2 anos atrás, com a Roma. E a Roma só tinha craques, meu. E a gente não passou do meio campo. O Totti a dar carrinho na bandeirinha de escanteio, o De Rossi a gritar, o Juan Mexés, Perrota, Panucci, John Arme Rizzi, Pizarro, todo mundo, senão não passamos no meio campo, não pegamos na bola. E aí eu tô no autocarro, aí acho que foi o Matheus vira pra mim e fala assim: tô sentindo que nós vamos fazer um grande jogo, que nós vamos ganhar do Arsenal aqui dentro, meu. Eu li assim pra ele: tô sentindo, se a primeira bola entrar, nós vamos dar um totó no Arsenal aqui dentro. Viu, seu Matheus? Não quero te desanimar, não, meu. Mas eu 2 anos vim atrás aqui, meu. É duro, meu. Nós não passamos do meio campo com uma equipe do caramba. Não quer dizer que a nossa não é boa. Assim, meu, vai ser fodido, meu. Se prepara pra correr atrás deles, porque nós não vamos pegar na bola hoje, meu. Meu. 20 minutos de jogo, tava 4-0 pro Arsenal, meu. Aí na hora que entrou no autocarro de uma vez assim: caramba, meu, ainda bem que você falou, meu. Eu não acreditei no momento, mas os caras são foda. Eu falei: pois é, meu, duro, meu. E o próprio analista do Braga disse que o Fabregas... Não, aí o Sérgio Vieira, que é o treinador hoje, que era o analista, né? Foi pro vídeo: deixa o Fabregas jogar, que ele só toca pro lado e pra trás, meu. Eu falei: Fabregas só toca pro lado e pra trás. Não, se a bola entrar no Fabregas, fica à vontade, é pro lado e pra trás. Meu, o Fabregas fez 2 ou 3 gols essa noite. 15 minutos. Aos 15 minutos tava 2 gols do Fabregas. Ele foda. E o que é interessante, e vou-te mostrar, é que tu próprio, na imprensa, antes do jogo, tu disseste, tu avisaste na imprensa: lembra Emirates, intimida os jogadores. Exatamente. Tu fizeste o aviso antes. Não, até para a imprensa. Portanto, isto é verdade. Passei mal 2 anos antes. E foi 6-0. Foi 6-0 pro Arsenal, nós não pegamos na bola. Com 30 minutos, os ingleses já estavam a jantar no Emirates. Pois foi, já estavam embora. Vocês depois caem da Liga dos Campeões e vão para a Liga Europa, fazem uma campanha absolutamente extraordinária. Há aqui 2 eliminatórias muito importantes e depois a final. Podemos começar por Liverpool, que é o jogo que muda a tua vida. Sim. Portanto, partilha connosco o que é que foi jogar em Anfield e como é que isso mudou a tua vida. Meu, assim, a gente tinha uma grande equipe. Eu hoje analisando friamente, a gente não tinha a mínima ideia que a gente ia chegar à final da Liga Europa, mas sonhávamos com a final da Liga Europa. Pode ser o fato de ter tido muitos jogadores ali em final de contrato, ajudou essa como é que eu posso dizer? Fome. Não sei se é a fome, esse estímulo de a cada eliminatória uma oportunidade de ter mais gente nos vendo. Eram muitos jogadores em final de contrato naquele elenco. E o sorteio ia saindo e a gente ia para aquelas eliminatórias, tipo assim, se a gente sair nós já estamos felizes da vida, mas vamos tentar a próxima. E quando saiu o Liverpool, todo mundo achou que a gente iria perder do Liverpool, e a verdade é que nós fizemos o primeiro jogo em Braga. Nós ganhamos 1-0 em Braga. E a verdade é que aquela equipe ali tinha uma coisa boa que ela defendia muito bem. Por exemplo, nós fizemos toda a trajetória da Europa, nós não sofremos nenhum gol em Braga. Desde quando nós entramos na Europa, não sofremos nenhum gol. E aquela equipe defendia muito bem e arriscava uma bola e a bola entrava. Que era o momento que a gente vivia. E eu digo que em Liverpool foi o jogo que eu senti que mudou minha vida, que foi 0-0.
Não foi um jogo, nem tanto um jogo que eu fiz tantas defesas, mas fiz uma que depois, vendo na televisão, eu quando saio do vestiário, do balneário lá de Anfield, eu vejo as pessoas me olhando na rua, olhando ali ao redor do estádio, tipo assim, quem é você? Eu senti isso nos olhos das pessoas, tipo, tava todo mundo assim, abismado. Que guarda-redes é esse? E eu senti, quando eu entrei no autocarro, eu liguei pra minha esposa e falei assim, Karina, fica tranquila a partir de agora que nossa vida mudou. Falei assim pra ela, como assim? Falei, não sei, mas tá todo mundo olhando meio diferente aqui. Falei, nossa vida mudou. Ela, então eu vou te mandar uma coisa. Eu falei, o que foi? Ela me manda o teste do meu filho. Bem naquele dia, foi a coisa dia mais especial da minha vida. Que aí eu comecei a abraçar todo mundo no autocarro. Que eu tinha sentido que minha vida ia mudar ali. E depois da Liga Europa, no dia seguinte, quando a gente chegava, depois a gente chegava no aeroporto, no Porto, era adeptos de madrugada nos esperar, e aquilo lá virou tradição. Toda vez que a gente pousava, era todo mundo, até Braga, uma festa toda. E aquilo ali foi dando uma energia muito forte para aquela equipe. E a seguir dos jogos, quando a gente ia passando as eliminatórias, e eu brincava com a Karina que eu deixava o telefone assim em cima da mesa, era a manhã toda, bimba, 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 empresários, clube, bimba. Eu falei, cara, e as eliminatórias, cara, agora vamos ligar o telefone. Sentava os dois, o telefone com a pimba, empresários e clubes. E aquilo lá te enche de confiança. Até o teu ex-treinador de É guarda-redes. isso que eu ia dizer. E aí o treinador de guarda-redes da Roma, que é o Pelizaro, que era do Ranieri, me manda uma mensagem. Por que acontecia? Tanto é que hoje, eu, por falar italiano naquele período, todo pós-match, eu fazia a Sky. Os italianos me chamavam para fazer a entrevista. E a Itália toda me acompanhou nessa trajetória da Liga Europa. E ia perguntar como é que um guarda-redes desse não ficou na Roma. E eu digo, não ficou porque não tinha que ficar, porque o futebol é assim. E o Pelizaro me mandou uma mensagem assim: ti volevo chiedere scusa perché muito di quello che hai passato nella Roma è stato molto della colpa mia. Sei davvero um gran portiere. Isso quer dizer, te peço desculpa por tudo aquilo que você passou na Roma no período que esteve aqui. Muito daquilo que você passou na Roma foi muito culpa minha. Aí ele falou assim, você é realmente um grande guarda-redes. Porque ele assistiu o jogo em Anfield. E aí eu liguei pra ele me pediu desculpa pessoalmente. Porque ele, na cabeça assim, como é que eu não dei oportunidade pra um guarda-redes desse? Porque ele, na verdade assim, ele não teve coragem de tomar uma decisão de contra tudo aquilo que toda a gente pensava. E eu entendo, é difícil às vezes. Vou bancar uma ideia onde o universo todo romanista diz que se dá errado, matam ele. Mas eu achei legal da parte dele mandar isso pra mim, isso ali, e é meu amigo até hoje. E nessa fase, acabaste de dizer, houve muitos convites, até pelo facto de só teres um ano de contrato com o Braga, para podias assinar livre no final da temporada. E surge também o convite do Benfica, que tu só aceitas falar com os responsáveis do Benfica, com o Luís Filipe Vieira, depois da eliminatória do Benfica, em que o Braga elimina o Benfica na Liga Europa. Mas também tiveste um convite, mais perto do fim da época, do Sporting. Porque o Domingos Paciência depois acaba por ir para o Sporting, quer-te levar. Como é que foi o processo, tanto para o Sporting como para o Benfica, as propostas que surgiram, como é que foi esse processo? Conta-nos um bocadinho. Na verdade, o Sport foi até antes, entendeu? Posso estar enganado, tá? Mas eu acho que o Sporting, talvez, não sei se pelo momento que vivia, por exemplo, o presidente tinha acabado de entrar, era o Godinho Lopes. O Godinho Lopes chegou a dar entrevista que se vencesse as eleições, levaria eu, o Rodrigues, que era o central peruano. Acabou por ir para o Sporting. E mais alguma coisa assim. Naquele tempo, eu cheguei a desmentir, porque na verdade eu não tinha acordo com ninguém e não queria ser usado como campanha eleitoral. E queria, por exemplo, como era um momento que eu trabalhei muito para esperar aquele momento, queria ter a final da Liga Europa, a final não, aquele percurso da Liga Europa, para poder focar simplesmente naquilo que era jogar futebol. E no momento certo as coisas iam se decidir. E eu acho que o Sport vem um pouco antes, mas não deu
não sei se Não desenvolveu, não. não desenvolveu, não sei se houve uma confiança, o fato do Domingos ser meu treinador, a gente chegaria a coisa, o negócio Não andou. não andou, não esquentou, entendeu? Não chegou a esquentar. E a verdade, quando o Benfica entra no tema que eles quiseram antecipar, e eu vi assim, não, porque foi de jeito nenhum, foi agora eu tenho 2 jogos com o Benfica. E eu até virei para o empresário falou assim, ó, fala pro presidente, se ele quiser, realmente vai ser depois dos 2 jogos, porque antes dos 2 jogos eu não falo com ninguém. E ali ficou. E a verdade é que nós eliminamos o Benfica numa quinta-feira, à noite em Braga, passou sexta, sábado, domingo, ninguém me ligou mais. Eu falei, isso, aquilo era mentira. Aquilo era só para mexer comigo. E a verdade é que chegou no domingo à noite, ou na segunda, aí me ligaram pro meu empresário, chamaram ele para ir a Lisboa. Ele passaram uma semana toda ali conversando. E aí eu acabei acertando com o Benfica num sábado à noite, se não me engano. E assinei no domingo antes da final. A final foi numa quarta-feira, assinei no domingo, vim a Lisboa no domingo. Achei que vinha escondido, mas depois todo mundo me apanharam no aeroporto. E aí joguei a final. Sim. E como é que era a Luís Filipe Vieira no processo negocial? Porque eu sei que Pô, já partilhou que ele Não, muito duro. foi meu. bastante insistente. Não, foi muito duro. Foi muito duro. Tanto é que. Agora pode partilhar isso, não tem problema. Tanto é que meu empresário, naquele tempo que era um italiano, teve aqui uma semana. Por exemplo, eles tiveram a semana toda a negociar net, o contrato net. Na hora que chegou para definir os valores, tudo certinho, ele. Net. Não, tudo isso é bruto, meu. Que mudava completamente a negociação toda. E meu empresário ligou e falou assim, eu vou embora disso aqui, meu. Ele me enrolou uma semana, me deixou cansado. E agora quer me fechar por mim porque eu tô cansado. E aí o que aconteceu foi aí, quando ele teve para fechar quando ele foi para a reunião final e me ligou, eu também fui duro também. Porque assim, era a chance da minha vida. Eu tinha que aproveitar aquele momento, trabalhei muito naquele momento. Ele me liga, fala assim, o Vieira me liga e fala assim, ó, tô indo encontrar com o teu empresário agora no hotel, no hotel do Corinthians. É a última proposta, ou acertamos ou não acertamos. Se não acertar, tudo bem e tal, mas só quero te dizer, meu, não é todo dia que a janela do Benfica aparece para um jogador, meu. Aí eu virei para ele e falei assim, pô, presidente, obrigado, tal, queria agradecer o interesse do senhor, do Benfica, a paciência que o senhor tá tendo essa semana toda, mas do mesmo jeito que não é todo dia que a janela do Benfica aparece para um jogador, não é todo dia também que um jogador chega à final da Liga Europa e tá sem contrato. Agora, o senhor pode ter certeza, se o meu empresário já tá aí há uma semana, 10 dias, o clube que eu quero jogar é o Benfica, meu. Agora, se chegarmos a acordo bem, se não, agradeço muito bem, mas quero deixar claro, o clube que eu quero jogar é o Benfica. Até eu me lembro o que eu quero jogar é o Benfica, porque tá aí há 10 dias, meu. Agora, o senhor me liga, a gente se fala mais tarde, que eu tinha um jogo no domingo em Braga ainda. Aí chegou no coisa, deu 15 minutos, me liga meu empresário, tudo certo, fechado, chegamos a acordo, tá do jeito que você quer, assim, assim, assim. Eu falei assim, não, agora eu falo pro presidente que eu vou jogar, vou conversar com a minha esposa, e no final da noite eu digo pra ele, você tá tudo certo. Ele tá maluco, ele, és mato. Eu falei assim, não, meu, calma, deixa eu jogar, no final da noite a gente pega e resolve. Aí chegou a noite, aí minha esposa passou a campanha da Liga Europa toda, não, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo, não vai fazer isso. Quando eu falei assim, ó, o Benfica chegou naquilo que achou, que a gente acha justo, o clube que nós queremos ficar, o Benfica, e aí, assinamos ou não? Eu cheguei minha esposa e eu falei assim, não, calma, isso que ela, não, você que sabe, a decisão é tua. Eu falei, mas tem 6 meses que tá me dizendo que eu tenho que conversar com você, agora a decisão é minha. Eu falei, não, então vamos fechar e vamos embora, que o clube que a gente quer jogar é o Benfica. E chega a um clube enorme em Portugal. Já tinha, eu creio que nas meias finais, quando estava com o Silvio aqui em Lisboa, Não, isso em Braga, no Bom isso foi em Jesus. Braga, No Bom foi Jesus. no Bom Jesus, quando nós descemos ainda ambos ao serviço do Braga, percebeu Sim. logo a dimensão do Sim. que era o Benfica, e depois estreia-se em Barcelos num empate 2-2. O Benfica 2-2, começou por sim. estar a ganhar 2-0, 2 golos no Alito. E como é que foi?
porque eu acredito que não soubesse ainda a dimensão do Benfica, mesmo há um ano em Braga. E também quando foste a Lisboa para negociar, também percebeste quando Sim. chegaste ao Porto. Sim, assim, acho que a primeira sensação mesmo da grandeza do clube, acho que foi essa, descendo do Bom Jesus, quando a gente chegou no hotel ali em Braga, tinha muita gente na frente do hotel, e o Silvio falou, meu, isso é o Benfica, meu. Sim, eu tinha uma pequena noção, mas não tinha ideia realmente, porque quando você é jogador, você não se preocupa muito com as coisas e querer conhecer a dimensão do clube. E a verdade, esse primeiro contato, e depois quando eu saio do hotel aqui, que eu estava em Lisboa para assinar um contrato, que eu vou para o aeroporto, para ir para o Porto, o número de repórter, aquelas coisas todas, ali você já começa a entender um pouquinho o que representava o clube. E o meu empresário, enquanto estava aqui em Lisboa, falou assim, ó, meu, o clube, falou para mim, o clube que você tem que jogar é o Benfica. Eu falei, como assim, meu? E não, porque aqui você vai ter a sensação do que é ser grande jogador. De carreira mesmo, a sensação, tipo assim, cheguei. E falou assim, ó, o Benfica vai te dar essa sensação como carreira. E na verdade, depois, quando eu vim aqui, comecei a entender, o primeiro jogo em Barcelos, chegando no estádio, vai lá, um mundo de gente. Depois eu tive a sorte de fazer o primeiro jogo de Champions contra o Manchester United na Luz. Mundo de gente. E aí você começa a perceber que o clube é gigante. E foram 4 anos muito bons. É bicampeão nacional, são 2 finais europeias e podemos ir a elas. 2 histórias diferentes. Antes de irmos às alegrias, 2 histórias diferentes. Numa o Arthur está em campo, na outra não, apesar de fazer grande parte da campanha. Fale-nos de... Podemos começar pela de Amsterdão com o Chelsea, que é uma semana das mais negras para os adeptos benfiquistas. Bom, realmente foi uma semana muito difícil, onde, para mim, foi a melhor equipe do Benfica que eu joguei. É essa. A 12-13. Para mim, hoje a gente jogava muita bola. Nós perdemos o primeiro jogo com o Barcelona na Luz e fomos perder só no Dragão depois. E jogamos contra toda a gente na Champions. 8 meses sem perder, sim. Entendeu? E assim, ganhava e jogava. Eu lembro de um 6-1, 6-0 com o Rio Ave na Luz, que foi um negócio assim, era impressionante aquilo que a gente jogava. E dava prazer, seja no treino, seja uma eliminatória com o Leverkusen, se eu não me engano. Sim. 2 eliminatórias com o Leverkusen, não pegou na bola, meu. E conseguia jogar em qualquer lugar assim. Fomos com o Newcastle não tinha hipótese, fomos com... Agora, falar dessa Semana Negra. A verdade é que aconteceu o que tinha que acontecer. Eu hoje, muitos anos depois, eu digo que foi, vendo um pouquinho daquilo que eu já vi de futebol, foi um processo que o Benfica teve que passar. Nós, jogadores, adquirimos experiência para o ano seguinte e aprendemos muito com aquilo que depois no ano depois, eu acho que todos aprenderam. O presidente aprendeu, o treinador aprendeu, os jogadores aprenderam. Nos serviu para entrar na equipe do ano seguinte. Nós não jogávamos aquela equipe jogou, mas era uma equipe muito mais racional. A gente ganhava de 1-0, 2-0, era mais segura defensivamente. Mais cínica. Era mais pelo resultado. Pragmática. Sim. Mais pragmática. A segunda, o ano seguinte. Nós tivemos uns 5 meses iniciais de muita ressaca, onde foi difícil. Todo o universo benfiquista a duvidar daquilo. E a verdade, as coisas engataram depois. Foi uma equipe que jogava pelo resultado. Depois ganhou. Não ganhou a final depois em Turim, porque nós tivemos uma eliminatória anterior contra a Juventus dura, onde a Juventus era uma baita equipe. E nós precisamos ter um desgaste físico e mental muito forte para conseguir eliminar aquela equipe.
Nesse caso, no jogo com a Juventus, tem uma história engraçada com o Buffon ao fim do jogo. Ah, do cigarro. No controle A antidoping. foto está aqui. A foto do cigarro, meu. Essa foi ótima. Isso foi em Turim. Se puder partilhar a história, que é muito interessante. Eu chego Antidoping. no doping, tá aí lá. Não. Ele tinha acabado de ser eliminado, né? Eu todo feliz. Acabou de ser eliminado, ele tá com a perninha cruzada, com um café e um cigarro na mão. Meu. Eu olho pra ele e falei, meu ídolo fumando, meu. Falei, meu ídolo de todos os tempos tá fumando um cigarro, meu. Aí eu olho pra ele assim, eu já conheci ele da época da Itália. Eu falo, Didi, já sei, meu. Ele já sabe o que, meu? Ele, já sei porque eu não tive a tua carreira, meu. Ele, como assim? Eu nunca fumei, meu. Falei, me dá o cigarro que agora eu vou começar a agarrar como você, meu. Meu maior prazer vai ser começar a fumar com você aqui no dó. Porque eu preciso um pouquinho só, eu vou aprender, velho. Aí ele deu risada, tá, mas não fumei com ele. Mas foi um grande momento, eu e ele no DOP. Depois nós conversamos muito, porque depois ele trabalhou com o Pelizaro também, que foi meu treinador em Roma, e nós conversamos muita coisa. E foi uma grande oportunidade ter tido pra estar com ele no doping aí. E a verdade é que sim, nós desgastamos muito, tivemos jogadores expulsos contra a Juventus, uma eliminatória, a Juventus tinha final na casa dela, e foi duro eliminar a Juventus, mano. Era uma grande equipe e a gente tinha acabado de ser campeão nacional. A primeira eliminatória foi meio que na ressaca do campeonato que nós ganhamos contra o Olhanense em casa, se não me engano. Sim. Nós eliminamos o Olhanense no domingo, ganhamos do Olhanense na Luz no domingo, fizemos festa domingo à noite, segunda, terça, quarta dormimos um pouquinho para jogar com a Juventus na Luz na quinta-feira à noite. E eu achava que eu nem ia jogar esse jogo, na hora que saiu 11 lá tô, e eu falei, meu Deus do céu. E eu fiz um grande jogo na Luz essa noite. Nós ganhamos 2-1, 2-1, 3-1. 2-1. E os jogadores da Juventus estavam com um bocadinho de excesso de confiança. Na altura, Exato, o próprio acho que eles o Pirlo tem, acho que tem umas Mas tem uma declarações- entrevista dele, alguma Sim, coisa assim, sim, que sim. nos deu um gásinho a mais pra gente pegar eles. E a verdade é que nós jogamos muita bola essa noite e jogamos. Mas recuando, ou seja, na época anterior, 12-13, porque concordando plenamente que era um grande Benfica, jogava muito bom futebol, mas nessa semana terrível tem também um episódio que, embora seja mais triste para os benfiquistas e para o Arthur em concreto, é incontornável, que é o jogo no Dragão, em que o Benfica perde 2-1 nos minutos finais, com aquele golo do Kelvin já mesmo a acabar. Eu vi uma entrevista do Arthur em que dizes que sabes, hoje em dia defenderias aquele remate, sabes perfeitamente como defenderias aquele remate. Uau, hoje eu sei, porque eu sei onde a bola entrou. Ainda está na tua cabeça a imaginação. Não, eu tô aqui, olhei pra cima aqui, tô vendo atrás. Eu não sei se eu defenderia ou não. Às vezes eu me expressei errado. Agora, eu vendo o lance hoje, tipo, porque eu vi a bola onde ela entrou. Agora, mas na hora que aquela bola, que ele fez aquela recepção e a bola subiu, eu fiz o movimento que eu tinha que fazer. Sim. Que era um passo atrás, porque normalmente aquela bola sobe. Ela não vai pra baixo. Sim. Porque ela pegou ela no ar, ela subiria e cairia. Eu fiz um movimento um passo à frente, um passo atrás, para ela não cair atrás de mim. Que é perfeito, tecnicamente é perfeito esse movimento. Agora, ela entrou ali. Agora, eu sabendo que ela ia entrar ali, eu tinha dado um passo à frente. Que eu cortava ela mais à frente. Sim. Por isso que eu disse essa. Mas no momento ali, quando ela sobe, tecnicamente é um passo atrás. Sim. E foi o que eu fiz. Agora, ela fez uma curva lá fora e voltou. E agora ele vai chutar mais 20 bolas, mais milhões de bolas daquela. E não vai entrar ali, meu. E como é que viveram esse momento? Como é que a equipa lidou com isso? O treinador, o balneário? Naquele momento ali, eu acho que a gente estava você está num grau de concentração e de compromisso tão forte que você não pensa muito não sente o baque é antes da Taça de Portugal, aquela semana. O baque é quando foi, porque assim a gente sabia, era domingo, quarta, domingo. Sim, era assim, era sexta-feira, se não me engano, esse jogo foi uma sexta-feira, um sábado. À noite. Um sábado à noite, que era para conseguir o resultado no Dragão. Preparamos assim, era sexta-feira à noite, final da Liga Europa para ganhar, e domingo contra o Moreirense em casa para ser campeão na Luz. Era esse o cronograma. Era esse. E a verdade, quando não corre bem no sábado, na verdade você tem ainda esperança do sábado ainda com o Moreirense. Que dá, porque eu acho que o Porto ia ao Paços Ferreira. Paulo Fonseca. E se o Porto empatasse em Passos e a gente ganhasse o Moreirense, a gente era campeão. Sim. Então assim, não é que não desligamos. E já tinha uma final de Liga Europa contra o Chelsea, que era um Chelsea, que
que não jogava tão bem e fisicamente estava muito mal. Vocês até queriam forçar um bocadinho, tentar forçar o prolongamento a partir de certo Exatamente, o Chelsea derretia na segunda parte. E a gente... Chelsea campeão europeu. Campeão europeu. Era o Chelsea campeão europeu. E era um grande Chelsea. A verdade é que a gente foi para aquele jogo do Chelsea para fazer um grande jogo e vencer a Liga Europa. E na verdade nós jogamos para isso. Sim. Agora, num canto, no último minuto, aconteceu o que aconteceu. E aí você vai falar assim... O que você podia fazer diferente? Coisas que você não controla. Mas depois o balneário, até porque depois a final da taça também acaba por ficar marcada pelo episódio entre o Cardoso e o Jorge Jesus. Sim. Como é que o balneário depois se reabilita, por assim dizer, não é? Porque, Eu acho... porque é muita frustração, acredito, não é? Porque... Mas eu acho que no momento nós não tivemos nem tempo de sentir a frustração. Quando eu digo que a ressaca veio depois do jogo do Moreirense, eu estou a dizer depois. porque nós jogamos com o Moreirense, perdemos o campeonato. Aí você fala, pô. E aí você tem 2 dias de folga. Nós perdemos o campeonato, aí ficamos 2 dias de folga em casa. E aí eu acho que ali, tipo, você fala assim, agora nós vamos, já perdemos, agora tem mais uma final da taça. Eu acho que naquela semana, e a semana se torna longuíssima da semana da taça. Nunca mais acaba, né? A semana da taça é longuíssima, porque tá toda a gente de férias, já tá calor, e você tem o último jogo da taça para fazer num campo que no verão, ali início de verão, primavera, verão, É difícil. é um campo difícil, que é fofo, é seco, tem muito vento. E nós fomos para aquele jogo do Vitória, naquele coisa. E ali eu falo assim, eu emocionalmente não sei se eu estava no meu melhor ali. Agora, e a equipe também não conseguimos jogar naquele jogo. Na verdade, nós demos 1-0 com o gol do Gaetan. Sim, mas Mas foi um jogo truncado, feio, difícil. E depois, rapidamente, tomamos 2 gols. E foi tudo para o espaço. Foi um bocado o inverso depois que viveste anos mais tarde no Aves, quando defrontas aquele Sporting também um bocado destruído. Exato. Não por motivos do Benfica, mas por motivos do ataque académico. Vai um Aves extremamente entusiasmado para jogar uma final de Taça de Portugal com aquele estádio cheio, que é um momento único e ninguém tem nada a perder. Tu até nem tinhas trazido, nem estavas à espera de voltar. E eu não, eu já estava com a minha roupa, nunca imaginei que a gente ia ganhar aquela final. Eu estava com a minha mala toda, de repente eu tenho que voltar para Vila das Aves. Voltei. Sim. E vês a notícia, quando vocês estão aí para Lisboa é que sai a... Não, quando estão indo para Lisboa, sai a notícia que tinham invadido a academia. E eu falei assim, quer ver que minha estrelinha vai brilhar de novo aqui, eu vou ganhar mais uma taça. E foi isso que eu pensei. O negócio tá clareando aqui para eu ganhar mais uma taça. E aí isso é uma equipa destroçada. Por esporte, com aquele todo peso, com tudo que aconteceu, é difícil lá jogar. Como é que sentiram o Sporting nesse jogo? O equipa adversária? Eu senti sem brilho nenhum, estavam lá por estar. Não treinaram, todo mundo com a dúvida grande na cabeça. Quase com a cabeça ligada. Exato. Foram lá cumprir Calendário. o calendário. E há uma pessoa que liga essa final e ao que estávamos a falar, que é Jorge Jesus, que era o treinador do Sporting nessa fatídica final do Sporting com o Aves, e também foi o seu treinador ao longo dos 4 anos. O Arthur tem vários momentos, ou seja, chega e é absolutamente preponderante. A meu ver, enquanto telespectador da Liga Portuguesa, o Arthur, o melhor ano para mim é o melhor. É o melhor ano, é o primeiro ano, a meu ver. O segundo também é muito consistente e depois uma trajetória onde jogou menos. Queria perceber como é que era a relação com o Jorge Jesus. Sei que tem muitas histórias para partilhar connosco. O Pedro que falou o Pedro Salados Presuntos, que falou antes de começar a entrevista, desafiou-nos a perguntar-lhe como é que foi essa transição, ou seja, na Liga Europa e noutros momentos. Portanto, falar-nos um bocadinho dessa personagem mítica do futebol português que é Jorge Jesus. Primeiro, é um grande treinador e hoje um grande amigo meu. Hoje. Agora, trabalhar com ele 4 anos, há 10 anos atrás, 10 anos já? Sim. Há 10 anos atrás, praticamente. 14 já, 2011, 2020. Sim, sim. Como é que eu posso dizer? É muito duro. Vou falar difícil, é duro. Entendeu? Porque foram 4 anos onde nós vivemos futebol todos os dias. Intensamente. Não vou dizer 24 horas por dia,
que dá uns descontos quando a gente ia pra casa, mas foram 4 anos que você virava e falava assim, não é possível que ele vai fazer isso com a gente. E lá eu fazia. E me ensinou muito, principalmente foi o treinador que me trouxe ao Benfica, e quando eu cheguei me disse o porquê que tinha me buscado e me deu orientações para toda a minha evolução que eu tive para ser guarda-redes de uma equipe do tamanho do Benfica. Quando ele chegou, ele falou para mim, eu já fui treinador do Braga, ele me chamou logo nisso, eu já fui treinador do Braga e sei que no Braga se exige algumas coisas, no Benfica exige outras coisas. E você aqui vai ter tua evolução para se tornar guarda-redes do Benfica. E tua evolução é essa. E eu peguei aquilo lá e fui tentar ser aquilo que ele me disse. A verdade é que eu joguei muito com ele. Sim. Joguei, fiz 140 e poucos jogos com ele, se eu não me engano. A um ponto, no segundo ano, joguei quase todos os dias, quase todos os jogos. E a gente tem uma relação de confiança e me deu alguns papéis lá dentro do Benfica, em termos de grupo, que me fez crescer e me fez dar estatuto lá dentro. Por exemplo, eu era o responsável pela caixinha, aquelas coisas todas, tudo. E tinha um papel, acredito eu, naquele momento importante, até no dia a dia lá. Mas foi duro, foram 4 anos duros de exigência, Ainda mais duro quando venciam. ainda mais duro quando vencia, porque quando vencia que ele ficava pior. Queria mais. Queria mais e descia mais a pancada na gente. Mas a verdade é que hoje, sim, e depois me chateei com ele. Para mim foi muito duro, até estava falando com o Pedro, a minha saída da baliza foi dura. No Tottenham. Não, foi contra o Setúbal eu tive a minha lesão em Olhão. Sim, né? Em Olhão, a luxação. E para mim foi muito difícil. Eu tenho isso marcado na minha cabeça, fazer 100 e tantos jogos sem sair e falhar um jogo em Setúbal e não voltar mais. Um jogo completamente que a bola nem foi a baliza. Mas voltando aqui ao Jorge Jesus, eu sei que tens várias histórias, mas uma delas, e até para mostrar a exigência do Jorge Jesus, é aquele exercício da pré-época de corrida, que tu mais tarde vieste a descobrir porque é que ele fazia o exercício. Esse é muito bom porque mostra bem essa... Exatamente, tinha um exercício na pré-época que o primeiro ano a gente fazia 3 períodos na Suíça. E no período da manhã ele fazia esse exercício da corrida, que tinha 2 minutos, alguma coisa que tinha que passar bem no ponto lá. E eu sempre fiz e sempre quis chegar na frente e sempre consegui terminar. Aí depois de 3, 4 anos eu falei assim, não, aquele treinador, ele falou assim, sabe por que eu faço aquele treinamento? Eu virei e falei assim, mas por quê? Ele, não, ali eu já vejo quem eu conto, quem eu não conto, para aqueles que vão pedir para sair, aqueles que vão querer ficar lá dentro. Simples, não tem nada de físico, é só ali, porque era um treino forte emocionalmente para completar. Ele ali eu já percebo, aqueles que vão pedir para sair aos 70 e aqueles que vão ficar até os 90. Quem desiste e quem não desiste. Quem desiste e quem não desiste. E depois também tem a história do livro também, dos homens na barreira. Pô, o livro na barreira era quase todo final de semana. Ele ficava me testando, e daqui, quantos? Eu, 2. Ele dali, 3. E agora, 2. Ele, 2. Tem certeza? Eu falei, 2. E agora, 3. 3. Tá esborrado hoje. Aí ficava ali hora, 2, 3, e ficava testando a gente, me testando, né? E aquela história de há um jogo, curiosamente até o dia em que eu fiz 18 anos, 31 de janeiro de 2015, em que o Júlio César sai lesionado e o Arthur tem que entrar e era meu aniversário. O seu aniversário Era na meu Luz. aniversário, tinha uma festa na Luz montada no lounge hoje que tem lá, foi até a inauguração do lounge, eu acho. Era meus 34º aniversário, foi uma festa e tanto na Luz, sábado, e a gente jogava no outro sábado contra o Sport. E eu já não tava a jogar, era meu último ano, acho que era meu último ano. E eu falei assim, eu vou fazer, eu já percebia já que eu não ia ficar no Benfica, eu vou fazer festa, e já vai ser meio que a despedida. E trouxe cantores do Brasil, foi uma festa para 350 pessoas. Porque eu não ia jogar, meu.
Eu só tava tranquilinho lá no banco, de repente aos 70, 80 do segundo tempo, o Júlio vai dar um pique na bandeirinha de escanteio. Na hora que ele dá aquele pique, aquela corridinha dele, pique, ele rasga nos gêmeos. Aí o Jesus olha pra mim, eu falei, não. Ele sobrou pra mim agora, velho. Vou ter que eu entrar agora. Sábado, jogo com o Sport, tô com a minha festa montada. Falei, não. Aí vou eu pra dentro, joguei e tal. Aí tem minha festa do aniversário à noite. Ele vai na festa, ele deu folga domingo, folga toda a gente domingo. Como eu tinha muito tempo que eu não jogava, na hora que eu tô no balneário, veio um Raul José. Ó, o Jota tá dizendo que amanhã você tem treino, meu. 9 horas no Seixal. Falei, Raul, meu, tem minha festa de aniversário, meu. Ele, às 9 horas no Seixal, meu. Aí eu falei assim, tá bom então, não tem problema não. Aí fomos pra festa, toda a gente lá, tava todo mundo. Aí começou a festa, meu. A festa tava tão boa que deu... Aí eu ia na casa de banho e o Raul vinha assim, ó, meu, 10 horas no Seixal, meu. Eu falei, Raul, 10 horas, meu, já são 1 hora da manhã. Que se ele... Não, 10 horas tá ótimo, meu. 10 horas, aí 1h30, 2 horas da manhã, o Raul foi de novo. 11 horas no Seixal. Pode ser, meu? Ele falou, Raul, já são 3 horas da manhã, 11 horas no Seixal, meu. Aí, na hora que o Raul foi embora, era 3 e tanto da manhã, ele falou assim, ó, meu, vai pro Seixal, meu. Não importa a hora, o importante é você tá lá. Foi combinado, aí já tá bom. Já. Eu fui 9h30, 10 horas, aí saímos da festa às 7 da manhã. E deu 9 horas, aí o Luizão, que era meu vizinho, falou assim, ó, não, nós ficamos até às 7 horas da manhã junto, nós vamos pro treino junto, eu vou te levar. E assim, foi então, tá bom então. Deu 7 horas da manhã, o Luizão tava na porta da minha casa, vambora que eu vou te levar. E a verdade é que ele pegou, me levou, nós chegamos no Seixal, eu falei assim, Luizão, não precisa ficar aqui, meu, não vou ficar aqui com você, vou esperar você treinar. Eu falei, não, meu, pode ir embora, eu vou lá um pouquinho, vou dar uma corridinha só pro Jota ver que eu tô aqui e vou embora dormir. Ele, não. Eu falei, vai-te embora. E aí ele foi embora. Porque depois, no domingo, tava marcada uma feijoada na casa dele, às 5 da tarde. Eu falei, vai dormir que eu chego, meu. Aí foi que eu treinei, dei uma volta na corrida no Uruguai, que tinha, que eu não vou lembrar o nome dele. Aí o Jota falou assim... Não era o Reta, era o outro Uruguai mais fortinho. Não vou lembrar quem que era. Aí o Jota foi correr comigo. Ele... Ainda bem que não dormiste, hein, meu? Eu falei assim, Jota, imagine se eu tivesse dormido. Eu dava 4 voltas nesse Uruguai. Ele, foda. Aí ele vai embora pra casa dormir. Dormimos, nós fizemos feijoada às 5 da tarde. Foi a noite toda. Segunda-feira foi folga. Aí apresentamos na terça. E aí na quinta-feira, meu, eu emprestei meu carro pro cantor que veio pro meu aniversário. Ele foi no Porto, voltou, meu. Quinta-feira, umas 10 horas da noite, ele me liga. Furei o pneu do teu carro, meu. Eu falei assim, mentira, aonde, meu? Ele, você não vai acreditar. Eu tô na frente de Alvalade com o teu carro parado, mas tem que vir aqui, meu. Falei, como é que eu vou na frente de Alvalade? Eu tenho um jogo aí sábado, imagina a polícia me pega aí. Que eu tô quinta-feira, 11 horas, meia-noite em Alvalade. Ele que se vira, meu, médico chama o guincho e manda o carro pra casa. E aconteceu tudo isso na semana. Aí fomos ao Alvalade, empatamos o jogo e foi o jogo do título ali. Eu fiz um baita jogo. O Jardel marca um gol. O Jardel marca um gol, mas eu fiz um jogão essa noite. Eu tenho aqui uma pergunta, é de resposta simples, mas é só para... Nós temos aqui uma estatística que é... Jorge Jesus foi o melhor treinador que teve na carreira? Foi. Pronto, então é só porque nós temos aqui Toda uma a gente estatística de diz 100%. 10. 100%. Eu acho que vamos começar a ter aqui uma quadra. lista. Foi, vou fazer justiça que eu me chateei com ele um período. Depois, quando eu voltei em 2018, eu almocei com ele e eu agradeci ele. Falei assim, mister, eu queria só te fazer um agradecimento, porque assim, se o senhor não tivesse sido tão exigente comigo e nós nos chateamos por causa talvez da exigência, tudo aquilo que eu sou hoje, aquilo que eu consegui, muito devo da tua exigência comigo. Tanto que o senhor foi chato comigo mesmo. Queria te agradecer pessoalmente, porque fez a diferença na minha vida. Fiz esse agradecimento para ele pessoal. Muito E bem. efetivamente é reconhecido por todos os ex-jogadores que aqui tivemos treinados Ele é pelo muito Jorge bom, Jesus. ele é muito bom. Disseram que Jorge Jesus foi o melhor treinador que teve. Ele é muito bom. Eu E- queria e depois- só. diz. Desculpa. Não, é para passar a fase do Benfica. Não sei se ainda vais comentar o Benfica. Porque há um momento que é Supertaça aqui de Oliveira em que o Arthur está naquela para sair, até acha que é o último jogo
ao serviço do Benfica. Era o último jogo, acho, não tinha certeza. Pronto, tinha essa. É isso, conte-nos isso, porque depois agarra, faz uma exibição de sonho, o Benfica ganha nos penaltis com 3, penso eu, defendido pelo Arthur. 3, exato. E já estavam guarda-redes para vir. Não, já tinha um guarda-redes assinado, Sim, além do Júlio César. além do Júlio César. Exato. Quem era, já agora? Era um grego que vinha da Udinese. Ok. Que saiu até no jornal. Ele tava, e eu tô no hotel e sai no jornal. E não era pra ter saído. Sai no jornal que o grego tava no Estado da Luz assinando um contrato que ia ser apresentado na segunda-feira após a Supertaça. E eu vi aquilo lá, meu. E eu fiquei fudido. Falei, tudo bem, eu vou sair, pô, eu tenho 4 anos de Benfica. Na véspera da Supertaça, onde tava toda a gente querendo me matar na véspera da Supertaça, que a gente tinha acabado de fazer um jogo no Emirates, da Emirates Cup, onde nós somos praticamente com uma equipe jovem, que a maioria dos jogadores não foram. Eu fui, porque eu estava sempre disponível, eu fui. Fui capitão, inclusive. Exato, fui. Não fui tão inteligente em me poupar e não ir, mas fui porque eu sempre me tive à disposição. E fui, as coisas não foram bem lá e gerou uma dúvida muito grande naquilo que era a minha qualidade. Depois ninguém quer saber se tem 10, 20, 30, o negócio é fazer confusão. E foi uma semana muito dura, muita crítica, se eu tinha condição ou não de jogar aqui, e até o Jesus me chamou para conversar nessa semana. Eu falei, pessoal, não aguento mais ver jornal metendo pau em mim, meu. Tô aqui há 4 anos, já ganhamos tudo. Todo mundo já me conhece como guarda-redes, já sabe, já fiz jogo bom, mas não aguento mais. Toda hora que eu abro o jornal, estão me criticando, meu. Eu também, meu. eu falei pra ele, mas o senhor não vai lá dentro, mas depois atrás de mim não tem ninguém, meu. Aí, não, vai tranquilo, não sei o quê. Não, e como é que você tá? Eu, tranquilo. Ele virou pra assim, tranquilo? Tranquilo é o cara. Excelente. Eu falei, não, tá tudo bem. Aí fui pro jogo e o jogo foi desenrolando. E na hora que vai pros pênaltis, eu virei. Foi uma coisa. Primeira coisa que eu pensei naquela noite. Eu falei assim, meu, podemos jogar 50 vezes com o Rio Ave. Dificilmente um jogo vai pros pênaltis, meu. Dificilmente joga jogo, prolongamento e termina empatado e vai pros pênaltis. Eu falei assim, se é pros pênaltis, o momento é meu. Bem claro, assim, falei pro treinador de guarda-redes na altura, falei assim, meu, o momento é meu e eu não vou deixar passar. Mas foi claro, foi a única coisa, falei assim, pode ficar tranquilo, me dá aqui a orientação onde é que eu tenho que ir, o momento é meu e não vai passar. E não passou. E curiosidade, porque nisso acabas, eu sei que, e já vi que tu acreditavas muito no estudo. E acho que nos guarda-redes as opiniões em relação à forma de abordar os penaltis são muito divergentes e todas legítimas, não é? Porque o que interessa no fim é defender, e é uma tarefa difícil. Sim. Mas eu vi que tu falaste que baseavas muito na estatística, ou seja, não eras muito aquele guarda-redes de decidir naquele milésimo de segundo em que já tinhas uma decisão tomada. Não, já estava tomada, eu só me preocupava em não sair tão antes. Ok. Que é difícil segurar a decisão até o momento da batida da bola, porque dependendo da qualidade do jogador, você decide um pouco antes, ele te olha e vira o pé. Então eu já sabia onde eu ia, e eu tinha que segurar a ansiedade para sair na batida mesmo, que é para dar o time certo da decisão. É só isso que eu fazia. E antes de passar com o Zé, antes do Zé transitar, eu queria só deixar aqui uma última história em relação ao Benfica, e falando aqui de um dos melhores goleadores deste século em Portugal, Oscar Cardoso. Que tem uma história muito engraçada de tu e o Luizão acharem estranho porque é que um Quem não cabeceava? Sim. Descobri depois de 2.300 pontapé de baliza que eu tive que bater pra Conta ele. essa história meu. que é muito boa. E o Luizão falou assim, não é possível, não ganha uma, meu. E aí naquele tempo o bater era uma boa jogada. E eu olhava, era na cabeça, bem no limite. Mas assim, ia longe pra bater. E aí nós fomos contra o Feirense, se eu não me engano, e eu mudei o lado. E ele ganhou todas, meu. E eu no vestiário, no balneário, foi o Gatinho, chamava de Gatinho. O que aconteceu hoje, meu? Eu todas. Ele, Gatinho. Desse lado que é o bom, meu. Do outro eu morro de medo, meu. Eu falei, nossa, mas 2.300 pontapés de bola. Depois veio me dizer, meu.
Gatinho, é só ali agora. Até que depois eu passei só para um lado, só do lado bom dele. Porque ele tinha medo do outro. Do outro lado ele tinha medo, que ele tinha tomado uma pancada na formação, na cabeça. E do outro lado ele morria de medo. E do outro lado ele tinha confiança. Podia ter avisado. 3 anos depois que ele foi me contar. Podia ter me dado na hora que eu cheguei. Que tinha poupado muita energia. Só para fazer o fact-check, o grego da Udinese era o Carnesis. Era o Carneiro, era esse mesmo. Acabou por ficar na Udinese. Sim, E depois foi para o Nápoles. sim. Eu queria transitar para o pós-Benfica só para falar de um momento que também é icónico no futebol moderno e de que todos nos lembramos, que é a Chapecoense. Porque, Artur, vais para a Chapecoense algumas semanas depois de ter ocorrido, 2 semanas depois de ter ocorrido aquele desastre. Sim. E vais para a reconstrução do clube. Sim. Para o clube se reerguer. E como é que clube é que encontraste? Um momento traumático, não só para a Chapecoense, mas para o futebol mundial. Sim, foi um momento. Não foi um momento. Foi uma decisão, acho eu, corajosa. Quem me conhece bem sabe que eu tomaria sempre essa decisão. Mas foi uma decisão corajosa que muitos amigos meus falaram: você é maluco, tomou uma decisão, você não tem ideia que você vai encontrar. E realmente não tinha ideia daquilo que eu iria encontrar. Eu estava fora do Brasil há muito tempo, estava na Turquia. E a verdade, quando cheguei a Chapecó, assustei. Ainda encontraste o Marcelo Bueck, que foi guarda-redes do Não, Sporting? Já não. Ele está na época anterior. Não, Ele nem viaja. saiu. Sim, ele não saiu, viaja nesse ele voo. não viaja. E a verdade é que nós chegamos lá e encontramos uma cidade completamente de luto. Comunicação social do mundo todo lá presente. Não tinha ideia nenhuma do que seria a época lá. E a verdade, quando lá nós chegamos e foi passando os dias, foi passando as semanas, nós começamos a perceber que a gente teria que voltar a jogar futebol, reconstruir um clube e ao mesmo tempo trazer a alegria às pessoas a voltar ao estádio. Sim. Eu fui capitão nesse primeiro momento lá, fui para isso. Então foi muito difícil. O primeiro jogo nosso contra o Palmeiras, que era campeão brasileiro, fizeram um jogo para reacender aquilo que é o futebol. Assim, nós entramos em campo com todas as viúvas e os filhos dos jogadores num corredor, que elas nos olhavam e choravam, lembrado dos que faleceram. Depois tinha uma comparação muito forte e eu, principalmente, tive que ter muito cuidado em lidar, que o ídolo da Chapecoense naquele momento era o Danilo, que era o guarda-redes, e eu chego lá para o substituir. Eu tive que ter um respeito muito grande, seja com ele, depois me colocaram para falar com a mãe dele, e eu criei uma relação de respeito com as pessoas ligadas à família dele, tudo. E foi um ano duro, porque nós jogamos pelo mundo todo, foram 90 e poucos jogos. Jogamos em Barcelona, jogamos no Vaticano, jogamos no Japão. Era para ter feito o meu Eusébio Cup, que foi cancelado no momento. Jogamos 5 competições. E a verdade é que nós, menos de 3 meses depois do acidente, a gente conseguiu ser campeão catarinense. Fizemos a melhor campanha da história da Chapecoense na Série A. Quase apuramos para oitavos de final da Libertadores. E uma equipe que se juntou com todo mundo novo, roupeiro, massagista, diretor. E houve até muitos clubes brasileiros que emprestaram os jogadores Prestaram sem jogadores, custos para a exatamente. Chapecoense. Depois eu acho que a principal mensagem que todos nós jogadores e as pessoas envolvidas nesse momento, nós tivemos o cuidado de passar, que nós não fomos para lá para aproveitar do momento para querer aparecer. Não, nós colocamos Para reerguer o clube. aquilo que era a causa maior ali à frente de qualquer interesse. Eu acho que a gente conseguiu dar esse passo e fazer as pessoas lembrar que foi um grupo especial que teve ali naquele momento. Sim. E dizer que eu tive a oportunidade de te ver jogar pela Chapecoense contra o Barcelona. Barcelona. Defendes um penalti do Paco Alcácer. Exato. Exatamente. E que foi um jogo também bastante emotivo, porque eu sei que o Alan Rush ainda chegou a jogar 36 minutos. Foi a volta do Alan Rush pro futebol naquela noite lá. Foi bastante emotivo, porque
Sim. Foi um regresso, penso eu que tenha sido o regresso dele Sim, foi oficial foi regresso, aos relevados. exato, E também sim. e pronto, e tenho essa memória de te ver jogar. Não, e dei a nesse sorte contexto. ainda, minha estrelinha brilhou e peguei um pênalti ainda. Exatamente. Já tinha saído o Messi. portanto, Sim, foi o ainda Paco. bem. Ainda bem. Muito bem. E depois acabas por vir ainda a Portugal. E há bocado já tínhamos falado isso em off. Tu ainda tiveste a oportunidade ou surgiu pelo menos a oportunidade de poderes ter vindo para o Benfica para dar um bocadinho de experiência aos guarda-redes Bruno Varela e Sevilar. Portanto, contando só isso, como é que foi acabar na Vila das Aves quando poderias ter acabado de se calhar no Benfica? Bom, assim, o sonho era ter terminado no Benfica. Tanto é que a ideia era essa de eu vir para cá e quando me ligaram falaram que eu tinha que estar em Lisboa, mas eu falei assim, não vou. Falei, vou. Mas as coisas não deram certo, era para ajudar o Exilar e o Varela naquele momento ser um terceiro guarda-redes ali para passar um pouco de experiência, um pouco de direcionamento, da estabilidade para os dois poder se desenvolver. Não foi possível se concretizar e aí logo em seguida apareceu a oportunidade de ir para as Aves, onde a minha ideia era voltar para o futebol português. Eu já tinha minha casa aqui, voltei para o Brasil, senti dificuldade em voltar para o Brasil depois de tanto tempo para a Europa. Depois tinha uma ligação toda com o futebol português, com as pessoas aqui, já tinha minha casa aqui, gostava de estar aqui e falei, por que não voltamos? E a verdade que voltei, a experiência na Vila das Aves não foi individual, a parte individual não correu tão bem, porque eu fiz apenas 45 minutos. Sim. Também acabas por mudança de treinador. Mudou de treinador. O treinador que me trouxe foi o Lito Vidigal. No meio do caminho apareceu o José Mota, onde eu nunca joguei. Eu tinha 1 ano e meio de contrato. Depois que acabou a época, falaram que eu tinha só 6 meses. Aí depois apareceram 2 contratos. E aí ninguém sabia qual valia, qual não valia. O meu valia. E aí Eras para ter jogado a última jornada, não é? era para ter jogado a última jornada. Mas Depois, o Adriano Facchini. o Adriano fez valer um prêmio que ele tinha, que ele pediu pro José Mota jogar. O José Mota catou o prêmio dele e eu falei assim, mas e se toda a gente tiver um prêmio para jogar aqui, quem é que joga? Sim. E aí aconteceu o que aconteceu. E aí voltei, aí teve essa disparidade de contratos, que eu tinha um contrato, depois tinha outro. Aquilo era uma bagunça geral. Entendeu? E aí acabou em agosto. Eu tinha o convite da família Vicentim para não sei se a palavra é uso, para trabalhar com eles, para direcionar a parte de Portugal com eles. E aí eu decidi encerrar, porque eu sentia que era uma oportunidade, eu já não me via ganhar mais alguma coisa como guarda-redes. E preferi encerrar com uma boa lembrança que as pessoas tinham de mim, do que estender aquilo lá e começar a perder e arrastar. Decidi encerrar naquele momento e fui trabalhar numa coisa que minha cabeça já estava voltada a fazer, que era depois eu liderar o projeto da Alveca que foi construído naquele momento. Sim. Começou, né, ali, Porque eu 2018. E acabas por ir para o dirigismo e não propriamente para o treino, o que nem é um caminho muito bom para ou seja, não é muito comum, é mais comum vermos o jogador ir mais para a área do treino. Exato. Eu já, assim, todo mundo dizia que eu tinha perfil para aquilo, entendeu? Para ir para o lado do dirigismo. Eu sempre gostei, no dia a dia de trabalhar, sempre gostei de ver os diretores trabalhando, por que eles decidiam isso, por que decidiam aquilo. Às vezes questionava muito os diretores, mas por que isso, por que aquilo? É verdade que eu fui sempre aprendendo e sempre gostei. Nunca fui um jogador que eu fui um jogador que sempre se preocupou com os processos diários. Por que fazemos isso? Por que fazemos aquilo? Por que vai treinar de manhã? Por que não vai treinar à tarde? Por que vamos de avião? Não vamos de autocarro? Sempre perguntei. E aquilo ali, isso é o que eu tenho dentro de mim. A parte organizacional. Era o que gostavas mais. Era o que eu E gostava. acabaste por abraçar. E acabei por abraçar porque recebi esse convite. E a verdade, eu tenho dentro de mim orgulho de ter encerrado uma carreira de jogador de futebol num domingo, na quarta-feira já virar dirigente, sem me preparar, sem nada, e ter conseguido conduzir um projeto grande que é o Alveca. 4 anos, que eu acho que
nós preparamos aquilo que o Veca é hoje. E ficamos aqui combinados. E fica já aqui o convite para um segundo episódio contigo sobre a parte do Arthur dirigente. Sim, com o maior prazer. Como já temos aqui uma conversa muito boa Sim. sobre só homenagem à carreira do jogador, mas Sim. acho que é muito interessante depois também. Acho que dúvida. e tem Sim. pano para mangas, ou seja, ainda Sim. vamos estar aqui mais Sim, proximamente tem muita a falar história, sim. e até acaba por ser uma vertente diferente e outro olhar diferente sobre o futebol. Sim. E por isso, para concluir, eu faço sempre aqui uma pequena visita estatística à tua carreira e queria te perguntar se tu sabes quem foi o jogador com quem mais jogaste. Mais jogos. Com quem eu mais joguei? Quem é que Mais tu achas? jogos? Sim, mais jogos. Foram 119. Deve ter sido o Luizão, não? O Luizão é o quarto. Quem eu mais não faço a mínima ideia. Maxi Pereira. Max Pereira. 119 jogos. 119 jogos. E a seguir Lima, 116, depois Gaetan e só depois é que vem Luizão. E é interessante que tu no teu top 10 não há nenhum português. Apesar de teres jogado a tua maior parte, viveste lá está uma era de muitos sul-americanos em Sim, Portugal. sim. Contra quem mais jogaste? Esta também é boa. Contra quem mais jogasse aqui em Portugal? Não faço a mínima ideia. Brasileiro, guarda-redes, Cássio. O Cássio estava sempre presente, E verdade. depois a seguir o A final da Supertaça foi contra ele. Sim. Exatamente. Depois a seguir foi o Rui Patrício. O Rui Patrício. Dois guarda-redes Foram no grandes total. duelos, meu. Sim. E sabes quem foi a equipa que. Deixa-me ver aqui. Exatamente. Que tiveste mais jogos sem sofrer golos. Não faço a mínima ideia. Académica de Coimbra. Académica Em de 8 Coimbra. jogos, 6 não sofreste golos. Isso. Portanto, é uma boa. E a equipa que mais Não, defrontaste foi o Sporting. Foi o Sport que eu mais defrontei, foi o Sport. Exatamente. E o Passo Ferreira. E o Lá está, Paços por isso é que Ferreira. o Cássio aparece muito ali. Sim. E o Não, Rui o Patrício. Não, o Sport. E o Rui Patrício, o Sporting estava sempre ali nas quartas. Meia final, eram grandes jogos. Sim. E o Passo também foi o que mais venceste, neste caso. Sim, passo. Uhum. Sendo que o Carrasco com quem mais perdeste foi o Futebol Clube do Porto. Mas que depois conseguiste. E com o Benfica Não, mas não, perdeste o 5 Porto. jogos. 5 jogos. Uhum. Acabas a jogar. Só venceste jogar. um. Acaba por ser a tua. Calcanhar daqueles. Primeiro ano nós empatamos 2-2 lá e empatamos na Luz. Há 2 empates. A 2 empates. O segundo ano, 2 empates, 2-2. a segunda época foi É o do empate Kelvin. lá, empate aqui também, não? Não, Uhum. é o Kelvin, segunda época. Então empatou na Luz e perdemos lá. Eu acho que o jogo que deves ganhar é aquele do Eusébio. Não, Isso eu é esse não, eu não Ou joguei. jogas? Tu jogas esse jogo? Esse não, depois Não, ok. eu tenho, não, mas depois eu tenho um jogo com eles na Taça de Portugal na Luz, onde nós vencemos. Do André Gomes, 3-1. André Gomes. E aí já são 5 jogos. Tá errada essa estatística. Olha, então é isso. Vamos Tá tentar errado. corrigir. Vamos tentar Tá corrigir. errado isso aí. Porque se for ver, o primeiro ano foi 2-2 lá. Estão 2 empate na empates Luz, aqui. 2-2 também. Não, 2-2 ou 3-2 perdemos. Eu posso O gol do tentar Maicon chegar lá. foi 3-2. 3-2, perdemos essa. Então empatamos lá, perdemos aqui. Perdeu o do Maicon, perdeu o do Kelvin. E só. Só. Pode haver o da Taça de Portugal também, a primeira mão que ganham 3-1. Perdemos 1-0 lá e ganhamos 3-1 aqui. Portanto, logo aí São três. mais um. 3, só. Uhum. Só 3. E em 14-15 empata. É 0-0 na Luz, penso eu. E no Dragão. não tem cinco no derrotas Dragão pro vence 2-0. Vencemos 2-0 lá. Dois Sim, gols chegar lá. 2 gols do Lima. Sim, 2 gols do Lima. Exato. Não tem 5 derrotas com o Porto, não. Vamos ter que corrigir isso Não então. pode corrigir que não tem, não. Isso eu Vamos lembro corrigir bem. isso. Está bem. Arthur, foi uma grande viagem pela tua carreira. Espero que tenhas gostado tanto como Gostei, nós. meu. Obrigado, adorei, meu. Foi muito bom. É sempre bom reviver, não é? É verdade, é bom lembrar os tempos. Acho que tenho uma alegria muito grande com toda essa história. Ter participado de um grande momento do futebol português que marca e dá saudade de todos nós. De lá de ter tido um grande Braga, um grande Benfica. As equipes portuguesas estavam sempre presentes nas partes finais das competições europeias. Uhum. E fizeste, exato. Marcaste ali uma grande E geração eu de acho que nós marcamos. futebol português. Eu não, acho que nós marcamos uma geração de grandes equipes, grandes equipes do futebol português, que se competia fortemente aqui, com grandes duelos contra o Porto, contra o Sport, contra o Braga e contra outras também. Mas em termos de Internacional. internacionais também competíamos e forte, dávamos muito trabalho. Sim. Quando a gente dizia com menos orçamento, mas com grandes equipes. Sem dúvida. Muito obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur, obrigado pelo obrigado aí a convite. todos Obrigado, que estão aí em meu. casa e espero que tenham gostado tanto como nós também. Tá, Arthur, um adorei. abraço. Fica Obrigado. combinado depois o Tá bom, episódio tranquilo. Arthur Dirigente.
cenas do próximo episódio. Um abraço a todos. Até à próxima. Obrigado. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 3, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3. Só grandes músicas. RFM